E aí pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou falar como que você faz para postar todos os dias, mesmo você não tendo tanto tempo durante a semana. Bom, meu nome é Raíza, pra quem não me conhece, eu criei aqui o Music Social Media para dar dicas de redes sociais para músicos, para eles conseguirem lançar suas músicas e divulgarem elas dentro das redes sociais. E também falo um pouco sobre plataforma digital. Bom, então, iniciando o assunto do dia, como que a gente faz para se organizar durante a semana para conseguir postar os seus conteúdos todo dia e ao mesmo tempo você conseguir enxergar todos os assuntos que vão ser falados durante aquela semana. E como que a gente faz, né? Mesmo não tendo tempo durante o dia, durante a semana, pra gente conseguir organizar um cronograma, organizar um planejamento e seguir ele, né? E chegar no final da semana e ver que você conseguiu seguir tudo que você planejou. Bom, para você postar todos os dias, tem um ponto muito importante que é ter assunto. Então, você é artista que sente que não tem assunto bastante para contar, então você não conseguiria postar todos os dias, continue assistindo esse vídeo mesmo assim, porque mesmo você não postando todos os dias, o principal ponto que eu quero entrar nesse vídeo é que para você ter uma rede social de sucesso, você precisa adquirir o hábito de constância. Então, o que é a constância? É você postar coisas e continuar fazendo aquilo. É você dar sequência naquilo e nunca parar. Então, eu vou dar um exemplo. Então, chegou um mês ali que você colocou na cabeça que quer arrumar suas redes sociais. Aí você senta, começa a pensar em todos os conteúdos que você quer fazer, começa a tirar foto, produzir conteúdo, às vezes gasta dinheiro com alguma coisa, com algum aplicativo, baixa Photoshop, e aí você faz de tudo pra você fazer uma rede social bem massa e conseguir realmente divulgar suas músicas. Só que aí, essa animação dura um mês e depois acaba. Então, o que eu sempre falo? Esse esforço que você vai fazer durante o mês não vai adiantar nada depois se você não continuar isso. Então, a gente precisa de constância para ter uma rede social de sucesso. Então, a gente tem que continuar isso sempre. Rede social é passo a passo. Então, não adianta a gente fazer uma coisa super incrível um dia e no outro sumir da rede social. A gente precisa da constância para poder construir uma coisa legal dentro das redes sociais. É um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que vale muito a pena e que quando a gente conquista uma base de fãs, por exemplo, dentro das redes sociais, a gente leva isso pra sempre. Então é só a gente realmente continuar aquele relacionamento, né? Que a gente leva isso pra sempre e ao mesmo tempo aqueles fãs vão te auxiliar na divulgação das suas músicas e a gente vai conseguir usar as redes sociais como um pilar muito importante para a divulgação das suas músicas. Outros dois pontos que são muito importantes para você, que é a importância de você se organizar, que é quando você não tá organizado e acontece alguma coisa, por exemplo, um assunto que surgiu na mídia e que você pensou num conteúdo super legal que daria pra postar, mas você não se organizou antes pra poder fazer isso. Então, às vezes, você pode perder uma oportunidade de falar algo legal que está na mídia, mas aquilo acontece tão rápido e você não se organizou pra fazer aquilo, pra deixar um espaço pra fazer aquilo acontecer, que você acaba perdendo o timing. Então, muitas vezes você perde esse tempo aí pra fazer alguma coisa legal e que você posta depois e não tem mais efeito nenhum. Então, se organizar, se manter organizada, não é só pra gente seguir o nosso planejamento, mas é também pra gente ter uma base e quando acontecerem essas coisas de lançar alguma coisa na mídia ou aparecer algum assunto que você pode falar, você estar organizado bastante pra você conseguir reorganizar a sua pauta ali, os assuntos que você definiu pra falar. Bom, então como que a gente faz pra se organizar durante a semana, pra gente criar um planejamento ali de conteúdo e conseguir seguir isso até o final e sentir no final da semana ali que você cumpriu e você fez a sua parte? Bom, são três coisas muito importantes, são três pilares, na verdade, que ajudam a gente a se organizar para poder postar nossos conteúdos todos os dias. O primeiro pilar é a criação de cronograma. O segundo pilar é a produção dos conteúdos, que é
gravar vídeos, tirar fotos. E por último, é a programação de postagens. Então, começando pelo cronograma. O que é o cronograma? Bom, o cronograma basicamente é um Excel que eu deixo ali no meu computador, ali no meu Drive, que serve como um calendário em que eu coloco que não tem só as datas do mês, as datas da semana, mas também tem ali todos os compromissos que, por exemplo, os artistas que eu trabalho têm durante a semana, datas importantes, feriados, datas de aniversário, eu deixo tudo concentrado nesse cronograma. E também todas as informações das postagens que eu vou fazer. Então, informações essas que são o dia que eu vou postar, o horário, a legenda, então eu já deixo ali bonitinho a legenda. Já deixo também qual que vai ser o formato da postagem, então se vai ser uma foto, se vai ser um vídeo, se vai ser uma arte que vai ser produzida por outra pessoa, ou que eu mesmo produzo. Então lá eu construo o esqueleto de todos os conteúdos que eu vou postar durante a semana ou quinzenalmente. Por que é tão importante esse cronograma? A importância do cronograma de você criar é porque você consegue visualizar todo o conteúdo semanal ou quinzenal, isso vai depender também de quantos dias você vai fazer. Então você consegue tirar as suas ideias da cabeça e colocar ali de uma forma palpável, e aí você consegue enxergar o que dá pra você postar em outro dia, o que dá pra deixar, qual dia da semana, por exemplo, você pode deixar sem postar, ou qual dia da semana você não pode, você tem que postar naquele dia. E isso te ajuda também a se organizar, por exemplo, uma data super importante que tá chegando, e aí você quer fazer um conteúdo super elaborado, e aí você vai ter esse tempo pra produzir, né? Porque você já tá se antecedendo. Então, você tem uma margem ali de tempo pra poder produzir esse conteúdo, pensar na legenda, e aí chegar ao dia e você conseguir finalmente produzir os conteúdos que você tanto quer. Um exemplo do quanto é importante a gente criar um cronograma é o Atitude 67, que foi um dos artistas que eu já trabalhei. Que no caso deles, eles tinham uma agenda... Chegou um momento que eles estavam com a agenda muito cheia. Era mais ou menos uns 35 shows por mês. Então, pra eu conseguir divulgar esses shows e também produzir conteúdos para os dias que tinham shows, eu precisava me organizar de alguma forma pra poder falar de outros assuntos também. Então, eu tinha que saber o dia que eu ia falar sobre show e os dias que eu tinha que falar sobre outros assuntos, porque eu não podia ficar um mês inteiro falando só divulgando show, só falando sobre eles. Então, o cronograma me ajudava a visualizar de cima toda semana e entender quais dias que eu podia falar sobre Spotify, quais dias que eu podia falar sobre show e não perder essas datas, né? Principalmente dias de aniversário, feriados que eu podia fazer algum meme que tinha a ver com eles. Então, pra você se organizar e também pra você não perder oportunidade de criar um conteúdo de algum dia, alguma data importante que tenha a ver com você ou algum assunto do momento, você precisa criar isso. E era o que eu fazia, né? Eu precisava desse cronograma pra poder organizar todos aqueles milhões de assuntos que estavam acontecendo tudo ao mesmo tempo, pra eu não me perder. E eu consegui visualizar todas as postagens de uma mesma semana. Tá, mas eu devo usar só um Excel? Ah, eu não sei usar Excel, nunca usei. Eu não posso usar outra coisa? Pode. O Excel, pra mim, é a forma mais fácil de você criar um cronograma e a forma mais visual. Mas se você não sabe mexer no Excel, você pode fazer de outras formas também. Então, sei lá, se você só se dá bem com papel, eu só quero usar papel, tipo, eu sou manual, eu não sou muito digital. Então pega um papel, se possível um caderno, né, que você consiga não perder aquela parte, faz bonitinho com régua, escreve tudo. A dificuldade depois é se você precisar trocar alguma coisa de lugar, né? Se você não conseguir postar uma coisa nesse dia, precisar postar outra coisa, você não vai ter como mudar, né? Só você escrever de lápis. Mas faça da maneira que você entender melhor e vá testando, né? Se você testa no papel e não der certo, vai pra outro. Ou se deu certo, você continua
até dar errado e você precisar mudar de formato. Mas não é uma regra usar Excel. Eu uso e as pessoas que trabalham com isso normalmente também usam Excel, porque é uma forma que a gente encontrou mais fácil de organizar as informações. Mas não é uma regra. Bom, então já expliquei como faz um cronograma. Você já vai conseguir produzir, né, um cronograma com as informações que você precisa pensar antes de postar o seu conteúdo. Agora é a hora que você vai pular para a parte que pra mim é a mais difícil, que é a produção desses conteúdos. Quando você vai fazer um cronograma, você já consegue pensar, por exemplo, eu tirei uma foto esses dias que vai ser legal postar numa terça-feira com tal legenda. Então, beleza, aquilo tá feito, é só você produzir realmente a legenda. A foto já tá feita. Mas quando você tá pensando em conteúdos que você ainda não criou, você precisa se organizar, não só pelas datas, né, mas também já pensar numa referência que você pode procurar para se inspirar. Enfim, você tem que organizar tudo aquilo para aquilo realmente acontecer e aquela data não passar e você perceber que não deu tempo porque você não conseguiu se organizar e aí não rolou por falta de organização. Então esse é o momento que você deve abrir o Word ou um papel ou um caderno e escrever, olhando para o cronograma, todos os conteúdos que você vai precisar fazer. Então, você abriu lá, você fez um cronograma quinzenal. Então, você percebeu ali que alguns conteúdos você já fez, já são coisas que estão feitas, mas outras não estão, você vai precisar produzir. Então, você definiu ali que 5 vídeos você vai precisar produzir e 3 fotos. Então, essa é a hora que você tem que escrever isso. E aí você já vai definindo como que vão ser feitos esses conteúdos. Então, no caso das fotos, eu vou tirar a foto em tal lugar da casa, usando tal roupa. Vou olhar algumas referências na internet de como tirar essa foto. Por exemplo, eu quero tirar uma foto... Vou dar um exemplo de uma artista que eu mandava muita referência pra ela. Eu precisava que ela... Era uma artista que chama Tainá Bittencourt. E eu precisava que ela tirasse uma foto ouvindo música com fone de ouvido. Porque era uma foto que eu ia usar no domingo pra falar que ela tava ouvindo uma playlist que ela tinha acabado de criar, que era uma divulgação de uma playlist nova dela dentro do Spotify. Então, é muito jogado só pensar, eu vou tirar uma foto com fone de ouvido ouvindo música. Então, esse é o momento da gente olhar o Instagram dos artistas, olhar no Pinterest, o Instagram mais, né, porque é a rede social de foto. Mas você pode olhar também o Pinterest pra você ver referências de fotos de pessoas que tiraram fotos legais, de artistas que têm fotógrafos, por exemplo, então tem um direcionamento muito bom de foto, pra você pensar como fazer a sua foto também. E aí não ficar aquele negócio super chato de você chegar no dia que você marcou pra gravar o conteúdo e você ficar pensando, tipo, meu Deus, como que eu vou tirar essa foto? Então esse é o momento de você pensar como as coisas vão ser. Então você vai definir sua roupa, vai definir o lugar, como eu tava falando antes. Vai definir o lugar onde você vai tirar foto, vai olhar algumas referências pra se inspirar. E aí já vai estar praticamente tudo organizado. É só você chegar no dia e gravar. Pensando em vídeos, é um pouco mais complicado, né? Porque vídeo demanda mais informações e mais tempo pra você produzir. Mas quando você tá criando a pauta, é importante você também, principalmente, olhar referências mais do que fotos, ver alguma referência legal do vídeo que você pensou, que você criou ali sozinha, né, sozinho pra poder produzir. E aí você ir pensando também nas suas falas, né? Se você vai falar alguma coisa no vídeo, já faz os textos, ou pelo menos faz a pauta ali. Eu vou falar sobre... Por tópicos mesmo, eu vou falar sobre isso e aquilo. Então você já sabe tudo que você precisa falar. Também não vai acontecer a mesma coisa da foto, né? Você chegar no dia e não saber o que falar, e aí fica um negócio super demorado, às vezes super enrolado. E aí você acaba se estressando. Então, esse é o momento de você organizar tudo que você vai fazer. Você realmente só vai executar. Uma dica sobre a criação desse Word com todas as fotos e vídeos que você vai precisar produzir é você fazer isso enquanto você tá fazendo o cronograma. Então,
Então, beleza, você fez o cronograma, você já pode, depois disso, já produzir esse Word e não esperar depois pra fazer isso. Eu acho muito melhor, particularmente, porque como eu já tô ali na vibe de criar conteúdo, tô olhando referência, eu tô viajando pra criar esses conteúdos, eu já sei ali, já tá fresco na minha mente, então eu consigo já escrever no roteiro, pensando em referências pra fazer aquelas fotos, pra gravar aqueles vídeos. Então eu acho melhor. Mas se você, sei lá, se tá sem tempo, não dá pra fazer, ou você quer testar uma outra forma de produzir esse Word com todos os materiais que você precisa produzir, você pode fazer depois. Isso fica a critério de você. E também serve como um teste, ver o que dá certo pra você. Então você já produziu todo o seu Word com todos os materiais que você vai precisar produzir. Então a gente chega na parte chata também, que é definir as datas de entrega. Então, por que é importante a gente definir essas datas de entrega? Se você, por exemplo, faz um cronograma de 15 dias, tem conteúdos que você vai precisar fazer muito antes e conteúdos que podem esperar. Então, pra você organizar e acabar esquecendo de fazer um conteúdo e chegar o dia e você não postar e ficar bravo por não ter feito e não ter dado certo, a gente coloca essas datas. É tão importante colocar essas datas exatamente para isso não acontecer. Uma outra dica minha é você separar um dia da semana, por exemplo, final de semana, que é um dia mais tranquilo, pra você só fazer esses conteúdos. Então você separa um dia no final de semana, pra produzir tudo. Então nesse mesmo dia você produz todas as fotos, todos os vídeos, e aí você fica livre pra você já ir editando os vídeos, pra você já ir editando as fotos e já organizando os conteúdos da próxima semana. Caso você não queira gravar tudo de uma vez, você quer ir gravando aos poucos, uma dica é você escrever primeiro a data de entrega de cada conteúdo e depois você colocar no seu Google Agenda ou na sua agenda pessoal, porque aí de alguma forma, em algum lugar vai estar escrito aquilo e aí você vai conseguir lembrar. Só que o conseguir lembrar às vezes é ruim, porque nem sempre você vai lembrar, mesmo que tenha uma pessoa assim, você tem que fazer tal coisa, tá? Aí você dispersa. A gente dispersa muito rápido. Tem pessoas... Eu, por exemplo, disperso muito rápido. Então, às vezes, eu posso colocar 3 alarmes no meu celular. Se eu tô muito dispersa, eu vou esquecer. Não tem jeito, tem coisa que a gente esquece. Então, por isso que eu dou essa dica de você gravar tudo no mesmo dia. Mas se você é vida louca e você não quer gravar tudo de uma vez, você quer viver no risco, então aí você usa o seu Google Agenda, porque é uma forma de você tentar se organizar e não esquecer de gravar esses conteúdos. Outra dica muito importante que serve pro cronograma e também serve para produção de conteúdo é você fazer isso com antecedência. Essa é uma informação óbvia, mas é bom você sempre fazer 1 ou 2 semanas antes das postagens daquele conteúdo que você tá programando. Então, por exemplo, a gente tá na primeira semana de julho. Então os conteúdos que eu for pensar essa semana são pra daqui 2 semanas. Então eu vou ter aquele tempo de organizar, tipo, eu já fiz todo o cronograma, tá tudo organizado. Então eu consigo organizar os conteúdos que eu vou precisar produzir. E aí eu vou conseguir ter aquele tempo, aquela gordura, né? Pra poder editar os vídeos, editar as fotos, organizar tudo bonitinho, deixar numa pasta e viver e respirar bem, né? Pra quem tem ansiedade, isso é maravilhoso. Então, a antecedência é muito importante pra você se manter saudável e também pra você conseguir postar os seus conteúdos e não ficar puto no final da semana porque você não conseguiu postar nada e você esqueceu de produzir os conteúdos. Então é um bem pra sua cabeça que você vai fazer e também pra sua música. Agora é hora de você editar todos esses materiais. Se você tem alguma pessoa pra te ajudar, essa é hora de você mandar pra essa pessoa, brifar ela, né? Mandar todas as informações de como você quer cada material.
ou você mesmo faz isso, né? Então, obviamente, é uma coisa muito cansativa fazer, principalmente edição de vídeo. Mas esse é um momento que você também deve se organizar muito pra não acontecer de você pensar no conteúdo, gravar ele, perder todo aquele tempo, aquele desperdício, às vezes, de tempo que você poderia estar assistindo uma série, e você não editar e acabar também não postando. Então são muitas etapas que você não pode esquecer, você tem que se organizar em cada etapa pra gente conseguir finalmente postar aquele conteúdo. Então, muita atenção também nessa parte de editar as coisas, que normalmente é uma das partes mais difíceis, porque não é todo mundo que sabe editar vídeo e foto, e aí acaba tendo muita dificuldade pra fazer essas edições. Beleza, então você fez as edições das suas fotos e vídeos, agora vamos postar os conteúdos. Tá, então chegou na parte de postar os seus conteúdos, né? Durante a semana, muitas vezes a gente tá cheio de coisa pra fazer, aparecem vários problemas que a gente tem que ficar apagando incêndio de várias coisas. E a gente acaba esquecendo de coisas que também são importantes, que não devem ser esquecidas, mas a gente esquece. E uma dessas coisas é postar os conteúdos. E foi o que eu disse, você passou por toda aquela etapa de pensar no conteúdo, de produzir o seu Wordzinho lá com os conteúdos que você tinha que editar. Você parou o seu final de semana pra fazer o conteúdo, depois você parou, ficou a semana inteira editando o vídeo e aí você esqueceu de postar. Valeu alguma coisa? Muitas vezes não vale. Porque que acontece? Tem muitos conteúdos que a gente produz que é um conteúdo que só faz sentido ser postado naquele dia. No outro dia não vai mais fazer. Então você perde o time das coisas porque você esqueceu de postar. Então, qual que é a minha dica? É você adquirir um programa que você programe esses posts pra aquele conteúdo subir sozinho no horário e no dia que você definiu. Então, o que é esse site? Né? Pra quem não conhece, existem alguns sites, tem várias empresas de diversos nomes que faz isso, que você entra, se cadastra, a maioria é pago, né? A maioria, assim, 90% é pago. E você usa aquela plataforma, aquele site, né, pra programar o seu post. Então você coloca lá a sua foto, coloca a legenda, e aí então você define o dia e o horário que esse post vai subir. E pra que ele serve? É pra você não esquecer de postar e ele postar por você. Basicamente é isso. Pra mim foi uma das melhores coisas que foi criada pelo homem, muito obrigado, o santo social media agradece. E porque é a melhor coisa, gente, muitas vezes a gente esquece e não é por maldade, a gente tem tanta coisa pra fazer, todo mundo tem muita coisa pra fazer durante a semana e acaba esquecendo. Ou às vezes você produziu vários stories legais, você acaba esquecendo de postar, e aí é o melhor lugar pra você programar, porque aí você programa vários durante a semana e aquilo vai acontecendo sozinho. Você só realmente vai olhando, né, pra ver se subiu certo, pra poder interagir, mas a ferramenta, o site, a plataforma, vai fazer isso por você. Você não vai precisar ficar esquentando a cabeça com isso. E aí, postando esse conteúdo, o programa, né, postando esse conteúdo por você, o que acontece? Todo aquele trabalho que você teve valeu a pena. Então, você conseguiu seguir o seu planejamento, tudo que você fez deu certo, e agora é só você realmente continuar fazendo isso e fazer toda aquela parte de responder a galera nos comentários, responder os directs, ver se o post subiu certinho, se não teve nenhum problema no caminho, e continuar fazendo isso, né? O que eu disse no início do vídeo, a constância. Quando você adquire esse processo, né, quando você cria esse processo de produção de conteúdo, com o tempo você vai decorando, né, qual que é o processo. No início, nas primeiras vezes, você vai esquecer o que você faz primeiro, o que você faz depois. Mas com o tempo aquilo vira algo comum pra você. E aí é só você realmente continuar fazendo, porque vai ser uma coisa do seu dia a dia, vai fazer parte da sua vida de músico. Bom, eu separei duas ferramentas de programação de posts pra indicar pra vocês. O primeiro é o MLabs, que é um site pago. Você consegue usar ali, eu acho que é mais ou menos uns 7 dias que você consegue usar de forma gratuita, que é o dia de você realmente experimentar, né? Ver se você gosta da ferramenta, se você vai conseguir mexer nela
Então é hora de fuçar e usar pra ver se ela realmente é muito boa pra você. Durante quase toda a minha vida de social media eu usei MLabs. Obviamente tem pontos a melhorar, acho que toda ferramenta tem, sempre, a vida inteira, toda a vida útil da ferramenta vai ter coisas a melhorar. Mas é uma ferramenta muito boa, porque além de você programar suas postagens, você também consegue ter uma visão geral ali das suas redes sociais. Então, por exemplo, se você tem Instagram, Facebook, Twitter, você consegue ver todas as plataformas ali. E aí você já consegue responder as mensagens usando o MLabs, você não precisa abrir cada rede social. Então essa visão ampla é muito boa. E ao mesmo tempo você consegue também ver relatórios, porque ele gera esses relatórios. Então você consegue ver alguns dados nele, né, que são importantes pra gente que produz conteúdo, pra você entender o que tá dando certo, o que não tá, quais são os melhores horários, qual foi o post que mais deu visualização, que mais deu envolvimento. Então você consegue fazer esse trabalho, né, de identificar o que não tá dando certo e o que dá. E aí a gente vai moldando os conteúdos. Mas, obviamente, quando você fecha um plano com o relatório, ele é um pouco mais caro do que só a programação de post. Mas se você tá com uma grana aí pra poder investir mais, eu super indico você pagar essa ferramenta. Mas também tem uma outra ferramenta, que era a segunda indicação que eu ia passar, que é uma ferramenta gratuita, que se chama Estúdio de Criação, que é uma ferramenta que o próprio Facebook disponibiliza para todo usuário programar postagens. Lá na ferramenta também tem alguns dados, né, sobre as postagens, mas para mim o principal da ferramenta é realmente programar postagens. E o legal dele é que você consegue programar tanto posts do Facebook quanto do Instagram. Então você consegue, por exemplo, programar um post do feed e também um post do IGTV. A única coisa que ele ainda não faz é programar posts dos stories, então você vai ter que postar manualmente mesmo. Mas é uma ferramenta boa que eu uso também e ela é uma ferramenta gratuita, então você não vai gastar nada com ela, é uma coisa que você já tem. E vai te ajudar nos seus conteúdos a você seguir o seu planejamento e ele subir sozinho, sem você precisar ficar lembrando de subir esse conteúdo. Então, já é muito válido. Outras dicas que eu queria dar era uma dica de aplicativo de edição de vídeo, que é o InShot, que é o aplicativo, pra mim é o melhor aplicativo. É o melhor. É o único que eu uso, na verdade. Eu tenho outros aplicativos no meu celular, mas eu nem uso. Eles só ficam lá mesmo, ocupando espaço. Porque eu só uso o InShot. Ele é muito bom porque ele serve assim como um software de computador. Obviamente, softwares de computador são muito melhores, mas o InShot, pra quem não tem grana também pra comprar um software de R$1 milhão, que não sabe editar, que iria precisar olhar um curso no YouTube, por exemplo, pra poder mexer naquela ferramenta, é só você realmente ficar fuçando no aplicativo do InShot e você consegue fazer muitas coisas legais nele. Então você consegue cortar vídeo, você consegue colocar mais de um vídeo ali no projetinho pra você juntar, dá pra você colocar alguns emojis, dá pra você colocar texto, dá pra você arrumar a imagem também, colocar filtro, deixar ela mais clara, mais escura. Então eu achei ela muito completa nesse sentido, porque dá pra você fazer edição de um vídeo bem legal ali, sem você precisar gastar dinheiro com software e sem ser formado em designer gráfico. E a outra dica de um aplicativo de edição de fotos, na verdade são dois aplicativos, que são os únicos aplicativos que eu uso de fato, assim, nas minhas fotos, que é o VSOCam, que é um aplicativo bem antigo. Muita gente usa, ele é um aplicativo pra você colocar efeito, pra você arrumar também, deixar ela mais clara, mais escura, pra mim é uma das melhores. E também o Afterlight, que também é um aplicativo que você coloca efeito, dá pra você trocar também a textura da foto, colocar uns efeitos de câmera antiga, essas coisas. E é um aplicativo muito bom. Esses são os aplicativos que eu mais uso, então acho que vale vocês baixarem, dar uma fuçada, aprender, porque no início nem eu entendia, né? Eu tive que ficar fuçando pra poder entender e hoje já é uma coisa super normal pra mim. Então, fuçem esses aplicativos e tentem usar eles pra produzir os seus conteúdos. Bom, gente, o vídeo de hoje foi isso, então espero que vocês tenham gostado.
coloquem tudo isso em prática. Espero que vocês tenham anotado tudo. Se não anotou, volta tudo e anota, porque foi realmente um passo a passo de como vocês produzirem conteúdo e conseguirem postar todos os dias, mesmo sem tempo. Então curtam esse vídeo, comentem, marquem os seus amigos que também são músicos e salvem e compartilhem com outras pessoas.